me chamo Kelly Patrocínio e vou apresentar para vocês agora o curso de Excel 2013 em nível intermediário. Esse curso maravilhoso que foi dividido em 5 módulos desse programa poderosíssimo que é o Excel 2013. No primeiro módulo, onde nós temos aulas de 1 até a 4, você vai ter um primeiro contato com o programa. Como assim um primeiro contato? É entender como que o Excel analisa as funções, as operações, as comparações, os textos e as referências. Para isso, ele utiliza operadores. Quais são esses operadores? Qual é a hora de utilizar esses operadores? Como juntar operadores diferentes em uma mesma função? Tudo isso vai ser abordado, vai ser explicado dentro da aula 1, dentro desse primeiro módulo. Já nas próximas aulas desse primeiro módulo, você vai entender um pouco sobre funções aninhadas. O que são funções aninhadas? Nada mais é que uma função dentro da outra, podendo ela ser a mesma função ou não. Tá? E dentro de uma função aninhada, você pode colocar até 40 argumentos. Tá? Então, você vai aprender como analisar, como utilizar essas funções, quais são os passos, os critérios, quais são as etapas dessas funções dentro desse primeiro módulo. Já no segundo módulo, você vai analisar de forma mais específica o teste de análises do Excel. Como assim análises? Ele vai filtrar, ele vai classificar os dados de forma eficiente. E para classificar ou para filtrar, é necessário que você faça alguns recursos antes. E esses recursos vão ser abordados nesse módulo 2, na aula 5 mais especificamente. Já na aula 5.1, você vai entender sobre filtro avançado. O que é o filtro avançado? É uma opção, obviamente, mais avançada, pelo fato de você poder filtrar de acordo com critérios e também usar operadores dentro do filtro avançado. Isso tudo vai ser abordado dentro desse segundo módulo. Como fazer um filtro avançado, onde encontrar o filtro avançado, quais são os critérios, os requisitos para que o Excel faça um filtro avançado. Tá bom? Já no módulo 3, que é desde a aula 10 até a aula 15, né, você vai entender sobre gráficos, tabelas dinâmicas, validação de dados, consolidação, funções de pesquisa, por exemplo, como a PROC-V e a temida PROC-H, que todo mundo tem dificuldade. Então, vou mostrar para você, justamente nessa aula 12, como fazer a função PROC-V, porcentagem, função PROC-H, utilizando colunas e linhas. Tudo isso muito bem explicado dentro do terceiro módulo, dentro do terceiro módulo, que é o módulo das aulas 10 até a aula 15, tá bom? Já no quarto módulo, um módulo muito importante são as hipóteses do Excel. Você vai ver como atingir valores através de cenários, como consolidar dados, como, por exemplo, fazer validação de dados. Como eu disse no início, uma validação de dados que depende de 2 células. Por exemplo, aqui eu tenho um texto, um país, e eu quero que a região ela só me mostre, através da validação de dados, regiões desse país. Então, vocês vão aprender isso utilizando a validação de dados. Além de mensagens de alerta, de erro, tudo isso dentro da validação. Já nas próximas aulas, por exemplo, aula 17, você também vai fazer uma validação de dados, porém com datas, com informações maiores que ou igual a um determinado dado dessa planilha aqui, tá bom? Na aula 18, você vai ver sobre formatação condicional, como colocar ícones, barra de dados, formatar, por exemplo, um texto específico, maior ou igual a, dependendo da lista que você indicar para o Excel. E ainda vai fazer, por exemplo, uma tarefa no seu dia a dia, de tarefas cumpridas ou não cumpridas, as que estão para se vencer e assim por diante. E por último, e não menos importante, você vai ter uma introdução à macro. O que é uma macro? É você gravar alguns passos, né? Por exemplo, eu quero
quero gravar uma macro para cadastrar um funcionário e outra para limpar. E como você vai utilizar o banco de dados para a criação desse formulário.